esse momento será um momento de crescimento para todos nós. Creio nisso com toda a minha alma. Com toda a minha alma, que nós vamos ser muito abençoados aqui nessa noite. Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia, irmãos, sem mais delongas. Eu não quero passar da hora hoje. Então nós vamos começar mais cedo e terminar mais cedo. Está com a Bíblia aí? Todos? O Salmo 139. Salmo 139. Nós vamos fazer a leitura dois últimos versículos do Salmo 139. Pronto? Diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho errado ou algo que te ofende, e dirige-me ou guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos fazer outras leituras. Você pode conservar sua Bíblia na mão, como um soldado segura uma arma, com uma espada, né? Pronto para usá-la. Hoje nós vamos falar um assunto que Deus colocou no meu coração, que eu julgo de muita importância pela minha experiência, por aquilo que eu penso, por aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. O chamado autoexame, autoavaliação. A Bíblia não precisa exortar nenhum de nós para que examinemos os outros, porque isso a gente já faz naturalmente, não é? Sempre a gente tem a tendência de examinar os outros, e a vida, a família, ao filho dele, a filha, a esposa, ao esposo. Isso é natural. Já pensou se a Bíblia mandasse, olha, examinem uns aos outros? Ela não fez isso. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver nenhuma instrução dela mandando você examinar uns aos outros, porque a gente já faz isso naturalmente, mesmo vigiando. Mão divina. A gente vigia, mas de repente se vê fazendo. Somos inclinados a achar mais erros nos outros do que erros em nós. Às vezes a gente até põe o erro que nem existe. Você tem um pré-julgamento de uma coisa que Deus nem está vendo como erro, mas eu já vi. Eu já coloquei uma pecha lá, olha, aquilo está errado. E às vezes nem Deus está achando. Agora, a ênfase da Bíblia é para que examinemos a nós mesmos, a nossa própria consciência, e não os outros. Pode parecer que este salmo, o salmista está falando que só Deus pode fazer isso, mas não é. O entendimento do salmo aqui é que ele carecia, e nós vamos ver isso com mais detalhe, da ação, da ajuda do Espírito Santo, o Espírito de Deus, para ajudá-lo a olhar para dentro de si. Tá? O Evangelho de Jesus Cristo, meus amados, só será boa notícia
Escuta isso. O Evangelho de Jesus só será boa notícia se entendermos a terrível notícia do pecado. Se eu não conhecer o terrível problema do pecado, o Evangelho não é boa notícia. Porque ele é boa notícia porque ele destrói ou ele vence o terrível pecado. Agora, se eu conviver com o erro e não consigo vê-lo na minha vida, aí o Evangelho, eu estou desprezando o grande Evangelho, a boa notícia, as boas novas de salvação, porque eu não consigo ver o problema em mim. Olha o tanto que isso é sério. Então, quando eu não vejo os meus problemas, os meus erros, quando eu não consigo olhar para dentro de mim, eu estou menosprezando ou desprezando o Evangelho de Jesus. Estão entendendo? Porque o Evangelho, ele mostra o pecado, ele aniquila o pecado. Eu abraço o Evangelho, mas continuo convivendo com o erro. Existe um contrassenso aí, isso não funciona. Thomas Watson, um puritano do século XVII, disse: olha essa frase dele: enquanto o pecado não for amargo em mim, Cristo não será doce. Então, enquanto o pecado não for amargo em mim, Cristo não será doce. O que é isso? O que ele quis dizer? Toda vez que o pecado me alcançar, eu tenho que achá-lo amargo, detestá-lo, repeli-lo, desprezá-lo, porque senão Cristo não vai ser doce na minha vida. Tudo que eu falar vai ser de boca para fora, porque ele não convive com o erro. O Espírito Santo não vive com o pecado, e nem convive com ele na mesma casa. E não há como outra, olha bem, e não há como outra pessoa sentir esse gosto amargo do pecado em nós. Nós precisamos senti-lo, cada pessoa sente o seu. Eu não posso chegar no Edivaldo e falar: Edivaldo, estou sentindo um pecado na tua vida. Às vezes ele nem tem. O que eu estou sentindo, eu estou enganado. Quem tem que reconhecer o pecado sou eu. O meu pecado sou eu que tenho que reconhecê-lo. Está me fazendo mal. Eu estou detectando um mal em mim. Eu estou olhando para dentro. Eu estou fazendo uma análise introspectiva. E o Espírito Santo está me mostrando o meu erro. Amém, irmãos? Eu não posso sentir o seu, nem você sentir o meu. Somos nós, numa prática cristã que vamos ver daqui a pouco, é que devemos sentir o nosso problema, nosso pecado, e com a ajuda de Deus expurgá-lo, extirpá-lo da nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Vou ficar falando amém, irmãos, porque se vocês dormirem, eu paro, né? Para senti-lo, precisamos examinar. O conhecimento do pecado, irmãos, segundo a Bíblia, Romanos capítulo 3 e 20, está escrito assim, ó: visto que ninguém será justificado diante de Deus, diante dele, por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, pela lei ninguém pode ser salvo, mas pela lei de Deus, eu posso ver o meu pecado. Se eu examinar a Bíblia com piedade e ouvir a voz de Deus, eu vou entender o pecado da minha vida, porque ela vai dizer: isso não pode. Eu tenho que falar para mim: então não posso. A Bíblia está dizendo que não pode ser para ele ou para ela, tem que ser para mim. Eu tenho que ler a Bíblia sempre para mim, sempre olhando para o meu interior. Toda vez que a Bíblia for aberta, é para mim que ela está sendo aberta. Toda vez que eu escutar uma mensagem, é para mim que eu estou ouvindo essa mensagem, não é para ninguém, é para mim. Porque
palavra, a lei vai me revelar o meu erro. E se eu começar a olhar, eu vou deixar de ver o meu erro. Eu vou estar sendo enganado. O autoexame, irmãos, não é algo místico, como um esvaziamento do eu, ou praticar yoga, né, como os orientais fazem, fica no lugar quietinho ali, agachado, ou deitado, ou em pé, fazendo meditação. Não é isso. Você não precisa ficar numa posição corporal específica, por um determinado tempo, em silêncio absoluto. Não. No nosso texto de hoje, o salmista não pediu a Deus para o sondar, mas que o Espírito do Senhor o ajudasse e o guiasse num caminho para dentro. Era mais ou menos isso que o salmista orou: Senhor, me ajuda a pegar o caminho de dentro da minha vida. Deixa eu entrar dentro do meu viver e entrar nos cômodos, nos cantos da minha vida. Deixa que o Espírito me ajude a ir lá para ver a minha vida naqueles lugares que muitas vezes nem eu estou indo. E você não vai sozinho, só Deus para te ajudar a entrar dentro de você. O salmista está dizendo: Senhor, me ajuda. É o meu pedido, meu Deus, eu quero entrar dentro de mim, eu quero ir no mais recôndito da minha vida, eu quero ir naqueles cantos, eu quero ir naqueles quartos mais escuros, eu quero ver o que tem lá dentro, eu quero conhecer a minha vida, eu quero ver se há alguma coisa errada dentro de mim. Foi isso que ele falou: eu quero ver se não há algum sentimento errado. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Paulo nos faz recomendações no dia da ceia. O que ele fala no dia da ceia? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Ele não mandou: olha, eu examino você, pastor Gerson, e pastor Gerson vai examinar o pastor Valdeir. Ele não falou isso. Porque ele sabe que não temos competência para isso, nem capacidade para fazê-lo. Nossa estrutura não dá. Aí Paulo, no dia da ceia, ceia é símbolo de comunhão, símbolo de intimidade com Deus. Deus vai entrar na minha casa, vai encher a minha casa. Então, antes de eu falar que Cristo mora em mim, Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um olhar introspectivo, um olhar para dentro de si. Veja como está a tua vida. Amém, irmãos? Nós somos levados, irmãos, e há uma emoção nisso, né? Se alguém chegar aqui e começar a pregar: olha, eu estou vendo que você está... Aí dá aquele alvoroço, né? Aquela coisa, alguém está mostrando, às vezes nem está mostrando nada. Mas o ensinamento da Bíblia, às vezes, é diferente, né? Jesus está mandando você olhar para você. Deus quer que a salvação brote do teu coração. Que seja uma decisão sua, minha. Eu é que vejo o meu erro. É eu é que quero mudar. Eu estou percebendo que não estou bem. Senão no dia da ceia, Paulo tinha dito assim: olha, vou levantar um homem e ele vai pelo meu poder, pela visão e revelação, vai mostrar na igreja quem não pode participar. Não seria mais fácil? Mas Paulo não ensinou isso, nem a Bíblia. Paulo ensinou: olha, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, se puder. Glória a Jesus. Quando ele fechou, irmãos, a segunda carta aos Coríntios, ele novamente faz isso. 2 Coríntios 13, 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, se não é que já estáis reprovados. Mais uma vez, ele mandou olhar para dentro.
Ele era o pastor da igreja, era o bispo daquela igreja, o fundador daquela igreja, o apóstolo daquela igreja. Ele podia apontar nomes, mas ele não o fez. Falou: olha a igreja, olhe para vocês mesmos, façam um exame da vida de vocês. Agora, nós vamos entender daqui a pouco que não tem como fazer exame sem alguns elementos. Não basta avaliar aquilo que fazemos. Precisamos cavar mais fundo para chegar também às nossas motivações. Essa palavra, irmão, motivação, ela é muito corriqueira, né? Mas como o português é lindo, né? Você tem que pegar a raiz para entender a palavra. Motivação, na verdade, motivo para a ação. Por que que eu fiz? E aqui reside o problema, Rondinelli. Por que que eu estou fazendo? O que está me motivando? Motivação é motivo que me leva a agir. Motivo para a ação. O que está me motivando? É um exame mais fundo na nossa vida ainda. Por que que eu estou vindo na igreja? Por que que eu estou cantando? Por que que eu estou lendo? Por que? Qual é o motivo? Qual é o motivo da minha religiosidade? Qual é o motivo na minha vida? Aleluia. O autoexame envolve tanto o coração como a mente. Tem gente que examina sua mente. Não, tem que ir mais fundo, lá no coração. Descobrir quais são as motivações. E tem um texto lá em Hebreus que diz que a palavra penetra lá no profundo, nas divisões da alma e do coração. Tem momentos que eu tenho que parar frente à palavra para poder descobrir minhas motivações. Chamamos, irmãos, e estou terminando a introdução, chamamos de autoexame, porque ninguém pode fazer por você. Por isso que é autoexame, autoavaliação. Quando é auto, eu que faço. Eu faço por mim, você faz por você. E é isso que a Bíblia deixa claro. E não tem dúvida, não tem outro ensinamento na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia a Bíblia mandando um vigiar o outro, avaliar o outro. A Bíblia manda cada um avaliar a si mesmo. Quando você vê alguém fazendo pré-julgamento, está errado, é antibíblico, não está certo. Pode falar categoricamente, porque o que a Bíblia manda é que cada um avalie a si mesmo na presença desse Deus grande. Vamos pensar em mais algumas verdades. Ninguém conhece perfeitamente a si mesmo. Isso é fato. Apenas Deus tem a capacidade de nos conhecer perfeitamente. O ser humano é tão imprevisível que nós não nos conhecemos. Às vezes eu termino o dia muito animado, tremendamente alegre, e outro dia amanheço cabisbaixo, desanimado, irritado, com raiva, mudo de opinião. E chegamos a dizer, nem eu estou me entendendo, nem eu estou me compreendendo, porque o ser humano realmente é muito complicado. Somos limitados, vivemos num mundo caído, nosso coração é enganoso, e não somos capazes de discernir nem as próprias faltas. Pastor, o senhor mandou fazer o autoexame, a Bíblia mandou, agora o senhor está falando que ninguém? Bom, vamos esperar um pouquinho. Jeremias 17:9 diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E continua dizendo, e desesperadamente corrupto. E aí vem uma pergunta, quem o conhecerá? Na sequência, o texto diz que Deus, pelo seu Espírito, me ajuda que eu conheça o meu coração, nesse mesmo texto. O Salmo 19:12 diz assim, ó:
quem há que possa discernir as próprias faltas? Uma pergunta. Quem há que possa discernir os próprios erros e pecados? Aí o salmista fala: Senhor, absolve-me daquelas que me são ocultas. Ajuda eu ir lá, Senhor, porque eu posso estar sendo enganado. Na minha religiosidade, no meu jeito de ver a Bíblia, de entender a doutrina, eu posso estar enganado. E o Espírito Santo vai me levar dentro de mim mesmo, nos cantos desta casa, e descobrir que eu posso estar enganado. Nós dependemos do Espírito Santo para isso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para sondar o nosso coração e nos convencer. Uma das missões do Espírito é convencer. Quando você chama Ele para andar com você dentro da sua vida, Ele vai mostrando: olha, isso aqui você tem assumido há algum tempo, mas não é do meu agrado. E se você tiver em piedade, em sinceridade, o Espírito Santo vai te convencer. Então eu vou desprezar isso. Vou abandonar essa prática. Tem uma coisa que eu aprecio, às vezes converso com a minha esposa. Coisa boa que eu aprecio é quando eu descubro uma coisa, Deus revela em mim e eu mudo uma atitude. Ah, mas você nunca fez. Eu agora estou fazendo. Eu mudei. O Espírito Santo está me fazendo mudar de atitude aqui. Porque eu posso estar errando há algum tempo, mas uma das ações do Espírito Santo dentro de mim é convencer do pecado. Quando fala isso, você pensa que é convencer do pecado lá de fora, do pecador, que vai ser... Não, lá também, mas muito mais dentro da igreja. Dentro da igreja. Se ele não andar dentro da minha vida, não me levar nesse autoexame. Por isso Paulo falou: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Venha Espírito, entra na minha vida. Vai me mostrando aqui, ele vai revelando: isso aqui eu não gosto, isso aqui não é da minha vontade, esse sentimento aqui não é da minha vontade, isso aqui me entristece, Deus não aceita isso, essa presunção sua, você tem que desprezar ela, isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne. O Espírito Santo vai revelando, vai mostrando, e você vai mudando de vida. Glória a Jesus, glória a Deus. Exatamente por isso que o autoexame é um exercício espiritual. E deve ser praticado com oração e pela palavra de Deus. Eu falei Hebreus 4:12, não é isso? A palavra, ela é poderosa, penetrante, como espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a gente sabe que tem alma e espírito, mas são inseparáveis. Só a palavra de Deus separa. Ou seja, a palavra, quando você está com sinceridade, numa autoavaliação da tua vida, a palavra vai lá no profundo da tua vida, lugar que você nunca foi, e te revela a tua vida, e revela o teu desejo, a vontade de Deus para a tua vida. Então eu tenho que orar, uma postura de piedade, de devoção, e dizer: a tua palavra vai me dirigir, como o salmista exclamou no Salmo 139, Senhor, sonda-me com a tua palavra, venha o meu caminho, vem comigo, Senhor, me mostrar o meu caminho, venha me guiar pela vereda eterna. É claro que esse autoexame também é um exercício emocional, psicológico, racional. Tem muita coisa que você pode pensar: isso não está certo. Tem muita coisa, irmãos, que não está certo. E pronto, né, irmãos? Mentir é mentira. Você tem que descobrir pela mente: olha, isso aqui eu não vou fazer. Ser honesto, muitas práticas você deve decidir com a tua mente. Você não precisa nem dar ajuda dessa profundidade. Mas tem situações e profundidades que você não vai sozinho. Você precisa do Espírito Santo, através da oração e da palavra de Deus, para penetrar lá no recôndito da nossa vida e falar: Senhor, eu estou exposto na tua presença.
e confrontado pela tua palavra. Eu quero mudar. Eu estou aqui para te servir, para te agradar, para te adorar. Não é isso que Jesus falou para a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores me adorarão, que jeito? Em espírito e em verdade. Você joga para fora tudo. Joga tudo para fora. Fala, Senhor, não é o meu modelo, não é o meu modo, não é a minha religiosidade, não é o meu talento, não é nada disso, Senhor. É o teu querer e a tua vontade na minha vida. Glória a Deus, glória a Jesus. O que nós conhecemos sobre santidade pode não ser suficiente, irmãos. Olha aqui, o que vale é a Bíblia, ou o que ela ensina, não o que eu conheço, ou o que eu acho. Porque hoje existe um chamado achismo. As pessoas fazem uma autoavaliação da Bíblia, e o diabo tem pregado essa peça no mundo. Então tem conceito para tudo. E crentes veteranos vão mudando de atitude. Mas a Bíblia continua sendo regra de fé e prática. E a sua verdade não muda. E essa verdade é poderosa para nos salvar. Fora da palavra não tem salvação. Se as minhas ações não se encaixarem na revelação da palavra, não vai funcionar. O que ela ensina sobre santidade tem que ser aplicado na minha vida, irmãos, na sua, na nossa. Veja o que Jesus disse em João 13:17. Ora, Jesus falou isso. Ora, se sabeis estas coisas, que coisas? A Bíblia. Bem-aventurados sois se as praticares. Saber é uma coisa, irmão divino. Ter conhecimento literário é uma coisa. Praticar é outra, pastor Ismael. Muito, muito, muito diferente. Tiago falou: não sejais ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O que nós temos no mundo hoje é muito conhecimento teológico, muita informação. As pessoas sabem, mas não vivem. E eu posso afirmar isso categoricamente. Esse é o grande problema. O diabo falou: não, deixa o povo aprender, porque eu também sei. Não é isso que falou de ele? Ele sabe tudo, até tem fé, só não tem obediência. Ele quer semear a mesma conduta dele no meio do povo. Vão conhecer a palavra, vão saber de cor, vão conhecer, vão ser religiosos, mas não vão praticar. Eu não vou deixar praticar. E não adianta pregar não, irmãos, é mensagem atrás de mensagem, e as coisas vão acontecendo, as pessoas continuam com problemas. Você pensa agora, eu ajudei aquela pessoa, de repente ele está no mesmo problema. Por quê? Não aprendeu, não praticou a palavra. Mas por que não praticou? Porque não ouviu com o coração. O Espírito Santo não entrou lá dentro. Não houve um autoexame dizendo: Senhor, eu fui confrontado, muda a minha vida com essa palavra. Saber intelectualmente e não praticar não muda nada, não muda a nossa vida. Um autoexame, podemos descobrir com a ajuda do Espírito Santo que estamos longe da santidade. Por exemplo, é igual ler a Bíblia por ler. Sexta que vem nós vamos ler a Bíblia aqui. Mas Bíblia se lê com piedade. O que é piedade, irmãos? Piedade é, quando você olha no dicionário, tem dois significados, mas o bíblico é amor, respeito e devoção por Deus. Ler a Bíblia para cumprir uma tabela, para cumprir o cronograma, ler a Bíblia por desencargo de consciência, isso não tem valor. Só tem valor se eu ler a palavra com piedade, com devoção
devoção, pode ser um versículo, pode ser uma frase, mas vai ter um efeito extraordinário na nossa vida. E traz transformação, traz mudança de vida. Vamos continuar. Hoje, irmãos, existe uma diferença entre vida espiritual e vida religiosa. Esse ativismo atual, tanto secular como religioso, pode nos levar para longe de uma avaliação sincera. Muita correria, então às vezes você lê e faz o culto programado, pragmático, aquela coisa. Mas precisamos de quietude para o autoexame da palavra de Deus em nossa vida. Momentos de quietar, de ler, de meditar, de jejuar. Tempo para o Espírito Santo me ajudar a entrar dentro da minha vida e mostrar a minha situação espiritual. Porque senão eu vou de lá para cá, daqui para lá, muita confusão, muito ativismo, muita religiosidade, mas sem vida espiritual, sem mudança de vida, muita coisa errada dentro da nossa vida. Uma maneira eficaz para o autoexame é ao ler alguma passagem das Escrituras, por exemplo, relacionada a julgamento, a disciplina de Deus, a hipocrisia dos fariseus, qualquer uma. Você leia examinando se esses mesmos pecados não têm feito parte da sua vida. Porque quando você vê Jesus falando dos fariseus, fala, fariseus, eles eram cobra mesmo. Mas de repente eu estou igual a eles, irmãos. Igual aos fariseus, igual aos hipócritas, cheio de hipocrisia. Eu nunca leio a Bíblia para aplicá-lo à minha vida, eu estou sempre lendo para fora. Eu disse no início da minha palavra, eu tenho que ler e ouvir sempre para dentro. Isso também é válido para sermões, né? Aquela tendência, escuta um sermão e fala, meu Deus, se toda a igreja estivesse aqui. Que toda a igreja, irmãos, eu estou aqui. Senhor, graças a Deus que eu ouvi, eu tenho que mudar. Não podemos ser meros acusadores dos pecados alheios, mas pessoas que se examinam, se reconhecem, se vê no espelho. E descobre que precisa de um grande Salvador, porque somos miseráveis pecadores. Eu anotei aqui a resolução, eu li hoje, de Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da Inglaterra, de alguns séculos. Quando tinha 22 anos, converteu e entrou em crise tentando servir a Deus e não conseguia. De repente, em um de seus livros, ele tomou uma resolução. E o que eu vou ler está no livro. Resolvi agir e falar em todas as circunstâncias como se ninguém fosse tão vil quanto eu. Qualquer coisa, não, eu sou o pior. Ele colocava como o pior, em toda e qualquer circunstâncias. E como se eu estivesse cometendo os mesmos pecados, ou tivesse as mesmas fraquezas e defeitos dos outros. Resolvi que deixarei que o conhecimento dos defeitos contribua apenas para que eu me envergonhe de mim mesmo e me permita uma ocasião para confessar meus pecados e a minha miséria diante de Deus. Toda vez que alguém fracassa, eu percebo que eu também não tenho valor, não tenho virtudes. Depois da experiência, alguns anos depois, ele declarou: quando olho para dentro do meu coração e observo minha iniquidade, ela parece um abismo infinitamente muito fundo, pior do que o inferno. Só Deus para me salvar desse homem interior que guarda tanta coisa errada. Nós estamos aqui nessa noite. Todos nós temos uma mente fértil, pensamentos.
Mas ninguém conhece ninguém aqui nessa noite, irmãos. Ninguém conhece ninguém, só o Espírito do Senhor conhece todo mundo aqui nessa noite. Todos nós estamos expostos diante da sua presença maravilhosa, tua santidade. E Ele está dizendo, deixa eu entrar na tua vida. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Agora, quando fazemos o autoexame, ele traz resultados, irmãos. Primeira coisa que o autoexame nos traz, nos torna mais humildes. Quanto mais você olha para dentro de você e descobre que é um miserável pecador, mais humilde você fica, mais dependente da graça de Deus. E como isso é lindo, né, irmãos? Quanto mais você conhece o Espírito, quanto mais você aproxima de Jesus, mais humilde você fica. Glória a Deus. E se você desce, espiritualmente, Deus te levanta. Amém, irmãos? A experiência de Jesus com João Batista, ela é linda. Porque João, quando batizou Jesus, depois de alguns dias, os discípulos de João falaram, olha, aquele que você batizou tá poderoso, está maior do que você, tem mais discípulos já. Aí João fala, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixa eu. Ele é ele. Ele é o primeiro lugar, ele é primeiro, ele é rei dos reis. Ele é assim, eu sou só uma voz, eu não sou ninguém. E João foi lá para baixo, para o seu lugar. E João estava terminando seu ministério, acabou sendo preso. Preso, ele mandou alguns discípulos falar com Jesus sobre algumas dúvidas. E Jesus, na ausência de João, quando ouviu os seus discípulos dizendo, olha, dos nascidos de mulher, ou seja, dos homens que existiram até hoje, não houve nenhum maior do que João. Ele foi o maior de todos. Então, se você é humilde, para Deus você é o maior. Amém, irmãos? Esse autoexame me leva a ser mais humilde. Quando eu sou confrontado com alguma coisa, eu olho para mim e falo, olha, eu também sou falho. Eu estou sujeito. Eu posso cair também. Eu posso cometer o mesmo pecado. Eu também sou miseravelmente pecador. Eu também fui alvo de uma graça infinita. E você olha para dentro e o Espírito Santo não deixa você se orgulhar, levantar a voz, apontar o dedo, acusar. Nada disso. Você vai para o pó, Senhor. Como tivestes misericórdia de mim, miserável pecador. Tenha misericórdia desse também, Senhor. Quando você lê a Bíblia, você vê umas coisas interessantes. Paulo, quando começou, irmãos, o ministério, ele era, e é normal do ser humano, né? Ele falava algumas coisas, por exemplo, ele questionou que era apóstolo, chegou a escrever, não, também sou apóstolo. Depois ele falou, mais na frente ele foi ficando experiente, mais humilde. Foi olhando para dentro e falou assim, ó, eu sou o menor dos apóstolos. Ele já não queria mais ser um dos apóstolos, queria ser o menor. Depois falou, não, eu não sou nem apóstolo. Terminou escrevendo a última carta, dizendo, eu sou o pior pecador. Eu sou o pior. Pedro, quando escreveu as duas cartas, a primeira falou, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mais tarde escreveu a segunda carta, falou, Pedro, servo de Jesus Cristo. Não sou nem apóstolo, não. Não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu sou servo de Jesus. Na medida que o tempo passa e você caminha com o Espírito Santo, você vai ficando mais humilde. É assim com você, meu irmão? É assim com você, minha irmã? Quando caminhamos com Ele, não tem como exaltar, não tem como ser presunçoso, não tem como ser orgulhoso, temos que humilhar, porque Ele é tudo e nós não somos nada. Ele representa tudo e nós não somos nada. Sem a misericórdia dEle, nós nos tornamos trapo de imundícia. Glória a Deus, glória a Jesus. Um outro resultado do autoexame é que eu tenho um maior conhecimento espiritual e verdadeiro de mim mesmo, ou de nós mesmos, né? O autoexame me faz ver o meu pecado. Sabemos que somos piores pecadores. Passamos a nos conhecer e a depender mais dEle todo dia.
Essa palavra dependência não pode sair do nosso vocabulário. Nós dependemos dele para ser salvo e para permanecer salvo. Por isso Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, dizendo: olha, avaliai vocês, examinai, provai-vos se é que já não estáis caídos. Porque a gente vai pensando que o tempo de fé, de crença, religiosidade, título, cargo, essas coisas, experiência, talento, isso é tudo daqui. A salvação, ela é completamente pela graça de Deus. É a graça que te mantém salvo. É a graça que te mantém salvo. E você tem que olhar para dentro de você. E em nenhum momento da tua vida você pode sair debaixo da sombra da graça de Deus, da sombra do Onipotente. Outra coisa, irmãos, o autoexame funciona como antídoto. Antídoto, o que é isso? É vacina, não é isso? Vacina contra o orgulho espiritual que podemos sentir na medida que os anos passam. O que a Bíblia ensina é que na medida que os anos passam, eu tenho que ser mais crente, mais humilde, mais servo. Perguntaram a um pastor, e já contaram isso aqui, mas é coisa interessante, né? Perguntaram: olha, agora o senhor é pastor. Ele falou: olha, o diácono é servo da igreja. O presbítero é servo do diácono da igreja. O evangelista é servo do presbítero, do diácono e da igreja. O pastor, o missionário, é servo do missionário, do evangelista, do presbítero e da igreja. Quanto mais você subir, mais servo Deus vai. O Fieira falou uma coisa na escola, né? Na polícia, o comando está lá em cima, não é isso? E tem aquele monte de gente lá embaixo. Eu não tenho aqui as expressões, mas um capitão que comanda todo mundo. Na igreja é o contrário. Poucos pastores sustentando todo mundo, viu, gente? Ou vocês acham que é fácil ser pastor? Não. É muito. Ser obreiro, ser presbítero. Presbítero é pastor com pastor. É o mesmo ministério. Vocês estão colocados aqui para carregar essa igreja. É uma pirâmide invertida. Está todo mundo nas nossas costas. E Deus vai cobrar muito mais do presbítero, do obreiro, da obreira. Por quê? Porque é pirâmide invertida. Não é igual lá no militar, não. Que o chefe está no topo. Tem muita gente embaixo. É o contrário. Nós estamos aqui embaixo carregando todo mundo. Servo do servo. Amém, irmãos? Então, esse autoexame funciona como antídoto, como vacina contra o orgulho que podemos sentir ao comparar com os outros, né? Olha, irmãos, tragédia quando eu fico me comparando com alguém. Eu devia ser eu. Padrão nosso é Cristo, irmãos. Repita aí: o nosso padrão é Cristo. É Cristo, irmãos. Cristo, Ele é o padrão da igreja. E a gente não, essas coisas a gente não decora, né? Poucos dias eu falei na igreja aqui. Tem uns textos, parece que na Bíblia não tem nada por acaso. Eu falei aqui na igreja, né? João 3:16. Quem sabe de cor? Porque Deus... Fala, gente. Bom, esse todo mundo decora. Por quê? Porque é o amor de Deus. Deus deu amor para todo mundo. Que maravilha. E 1 João, mesmo escritor, só que lá na carta. 1 João 3:16. Quem sabe o que está escrito? Mesma coisa, só que lá João interpretou a palavra. Ele falou assim: olha, Deus deu o seu filho para provar o seu amor. E nós, pastor Gerson, temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É brincadeira? O primeiro eu decoro porque Deus deu a vida. Deus deu, Deus salvou. Aí é maravilhoso, né? Mas lá em 1 João 3,16, ele falou: olha, esse é o amor de Deus. Ele deu o seu filho para nos salvar. E nós precisamos dar a nossa vida também pelos nossos irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória. Eu li uma carta de Santo Inácio de Antioquia, ano 100 da nossa época. Ele escreveu para Policarpo.
Inácio de Antioquia estava indo para Roma para ser martirizado. Seria naquela viagem. Durante a viagem ele escreveu a Policarpo, que era um jovem pastor. E essa carta, existe ela até hoje. Se você quiser eu te mostro, eu tenho ela. Policarpo era bispo da Síria. Então, perdão, Santo Inácio era bispo da Síria. Trechos. Se amas o bom discípulo, não tens mérito. Trecho da carta. Submete com mansidão aos mais contaminados. Ele escrevendo essa carta para o pastor daquela época. Amar os bons. Todo mundo faz isso. Sim ou não, Divino Cesário? Aí fora todo mundo faz. Mas ele escreveu, olha Policarpo, amar os bons é fácil. Eu quero que você ame os contaminados lá no meio da igreja. Aquele difícil. Aqueles avessos. Ama eles. Aí ele resumiu essa frase dizendo, nem toda ferida se cura com o mesmo emplasto. Naquela época não tinha remédio igual hoje, né? Pomada, fazia era emplasto. Minha mãe fez muito emplasto em mim. Passava um monte de coisa, né, meu divino? E cobria com a folha de bananeira. Fazia um emplastão, tinha. Só que, às vezes, eu e meu irmão pegavam uma ferida. Fazia o mesmo emplasto. Eu sarava, ele não sarava. Por quê? Porque pode ser que a mesma ferida não sara com o mesmo emplasto. O que ele quer dizer? Tem gente que com uma palavra você resolve o problema dele, ele volta boa. Mas tem gente que vai ficar o ano todo intrigado, com raiva, resmungando. Ama ele! Cuida dele. Anotei mais umas aqui, ó. Acalma as crises profundas com compressas úmidas. O que ele estava dizendo? Falou, olha, quando você vê uma crise, está revoltado, vai lá com compressas do amor úmidas, com o Espírito Santo. Calma, meu irmão. Se for na família, calma, meu amor. Deus está no controle. Compressas úmidas. Outra frase. Preocupe-se, Policarpo, com a unidade, acima de qual nada existe de melhor. No ano 100, ele falou, olha, se não houver unidade no meio de vocês, não vai adiantar ter nada. Em outras palavras, não adianta ter coral bonito, com louvor bonito, cantar bonito, pregar bonito. Não adianta crescer, não adianta se não tiver unidade de propósito. Aí ele fala mais uma frase que eu anotei. Suporta a todos como o Senhor te suporta, Policarpo. Você não é fácil também, e Deus tem te suportado. Aí ele faz a última frase. Suporte firme, como a bigorna suporta os golpes do martelo. Aí é só para os mais antigos, saber o que é bigorna e martelo, né? Fica firme ali. Obreiro, irmão, obreiro não pode dar trabalho na igreja não, viu? Quando você consagra os obreiros, para ajudar. Eu estava reunido com os pastores ali e fiquei agoniado, irmão, quando eu vi um depoimento de um, não sei se o pastor Mael percebeu. O pastor estava lá comigo, era um monte de pastores. Falou, pastor, quer dar um testemunho? A minha igreja está uma bênção, que maravilha a igreja. E eu, glória a Deus, eu, glória a Deus. Ele falou, a única coisa difícil lá é os obreiros, irmão, uma falta de compromisso, dando um trabalho para mim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque os obreiros tinham que ser os primeiros a ajudar. Eu ouvi isso ontem, o senhor ouviu também? Então o obreiro não pode dar trabalho, o obreiro tem que ajudar. Quando ele vê alguma coisa errada, o que eu posso fazer? Pastor, conta comigo. Meu irmão, não é assim. Vamos para a oração, vamos conversar, vamos orar, vamos para amanhã da novidade com Deus, vamos para a vigília, vamos consertar a nossa vida. É assim que funciona, meu irmão. Agora parece que o diabo quer inverter, né? A pessoa que está dando trabalho são os que receberam responsabilidade. E não pode ser assim. Amém, meus irmãos? Já estou terminando, tá? Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nos leva também ao quebrantamento. Quando você faz autoexame, você se quebranta. E a Bíblia diz que Deus não suporta coração quebrantado. Amém? É por isso que alguém é abençoado, outros não são. Por quê? Porque alguém tem coração quebrantado.
Tem gente, irmãos, que se olhar a vida, ele é até mais fraco que o outro. Comete mais, mas é mais abençoado. Por quê? Porque tem coração quebrantado, irmão. E olha, Deus sabe que todo mundo é fraco. Deus conhece a nossa estrutura. Mas se tiver coração quebrantado, Deus abençoa. Deus abençoa. Outro resultado, irmãos, nos leva ao arrependimento sincero, de irmos ao trono da graça para pedir perdão. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O autoexame também nos leva a derramar mais lágrimas, irmãos. Deixa eu bater num ponto aqui, irmãos. Tem gente que não chora, né, irmãos? Mas crente, quase todos choram. Tem gente que é carrancudo, mas chora por dentro, irmãos. Ele engasga. Pode não chorar, para morrer alguém da família, não chora, filho, irmão. Mas quando vai para a presença de Deus, ele engasga. Se for crente, ele engasga, ele chora. Ele chora na presença desse Deus grande. Se for crente, o Espírito Santo mostra o que ele era, mostra o que ele o que Deus deu. Quando ele recebe a graça de Deus, ele se derrama na presença do Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos ver mais lágrimas na igreja. Mais lágrimas, irmãos. Mais gente chorando. Glória a Deus. Mais lágrimas na igreja. Mais gente chorando na presença do Senhor no dia da oração. No dia dos cultos. Mais gente abrindo o coração, dizendo: Senhor, o Senhor é tremendo. Escolheu-me, salvou-me, transformou a minha vida e me deu um lugar na tua presença. Glória a Jesus, glória a Deus. Isso é tão tremendo, que alguns daqueles mártires, eu li esses dias, alguns deles, quando caminhavam para a morte, surgiam algumas possibilidades deles serem livres. Eles disseram: olha, não me tire do martírio, porque eu estou antevendo a minha glória, eu estou antevendo a minha salvação na presença de Deus. Estou terminando, irmãos. Existe um círculo vicioso da santidade. Pastor, o que é esse círculo vicioso? Mas isso aqui é um círculo santo, tá, irmãos? Escuta, quanto mais amargo o pecado for na sua vida, para você, mais doce Jesus será. Então, quando você cometer um pecado, o Espírito Santo tem que te incomodar. Meu Deus, eu errei, eu falei, eu maltratei, eu menti, eu fui arrogante. Senhor, se o pecado for amargo, Cristo aparece doce na sua vida. Quanto mais doce Cristo é para você, maior amor terei por Ele. E quanto maior amor terei por Ele, mais amargo o pecado vai ser. E aí volta tudo de novo. Quanto mais amargo o pecado, mais doce Cristo.